5 truques dos top vendedores para você vender muito na Shopee. Indo direto ao ponto aqui, qual que seria o primeiro truque? É para você usar nome de produtos no formato cauda longa. O que seria isso? Quando você está cadastrando o nome do seu produto, você deve colocar as principais palavras-chave, os principais termos que os clientes digitam no nome do produto. Porém, é importante que você considere usar o termo cauda longa. O que seria o termo cauda longa? É o termo mais específico e um termo menos genérico. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para facilitar, a explicação. Se você usa, por exemplo, relógio digital masculino, ela é uma busca mais ampla, uma busca mais genérica. Já quando você usa relógio digital masculino resistente à água esportivo, você foi mais específico, você foi mais cauda longa. Quanto mais específico você for na sua busca, menos concorrência você vai ter. Claro que vão ter menos pessoas buscando por palavras específicas, o volume maior de pesquisa vai estar num termo mais genérico, mas, por exemplo, se você está começando agora a vender na Shopee, se você quer se destacar, você quer ter menos concorrência na pesquisa, o ideal é que você utilize termos cauda longa para que você apareça em algumas pesquisas com muito menos concorrentes. Quando um cliente digitar relógio digital masculino resistente à água esportivo, vão ter menos concorrentes aparecendo para esse exato termo, Ou se o cliente digitar relógio digital masculino esportivo resistente à água, se ele trocar a ordem, não tem problema. Mas vão ter menos concorrentes aparecendo naquela pesquisa com essas exatas palavras-chave do que se o cliente digitar apenas relógio digital masculino. Quando o cliente digita relógio digital masculino, vão aparecer muito mais vendedores, muito mais concorrentes para essa palavra mais genérica. Então, por isso que é importante, quando você está cadastrando o nome do seu produto, você considerar colocar os termos, as palavras-chave, para ter um termo cauda longa, para que você consiga, em algumas pesquisas, aparecer em destaque, aparecer com menos concorrente. Como eu falei, quando você tem um termo cauda longa, menos pessoas vão buscar por aquele termo mais específico, mas as pessoas que buscarem pelo termo mais específico, você vai conseguir se destacar, você vai conseguir ter um ranqueamento melhor justamente pelo fato de não ter tantos concorrentes nas exatas palavras-chave que você está anunciando. Então, aqui tem outros exemplos, do termo cauda longa. Por exemplo, moletom feminino oversize com capuz estampa minimalista inverno 2025. Então, foram usados algumas palavras, alguns termos que, se a pessoa digita vários desses termos, quanto mais específico for a pessoa na pesquisa, quanto mais palavras ela colocar na pesquisa dela, ela vai encontrar menos vendedores, mas ela vai encontrar vendedores mais qualificados daquele exato produto que ela quer. Essa é uma outra vantagem. Além do fato de você aparecer com menos concorrência, você também aparece para clientes mais qualificados, clientes que sabem exatamente o que eles querem. Quando o cliente pesquisa por uma palavra-chave mais específica, mais cauda longa, ele sabe os detalhes do que ele quer. E é muito mais provável que esse cliente faça a compra justamente pelo fato dele saber exatamente o que ele quer. Aí outros exemplos, fone Bluetooth sem fio com microfone embutido e cancelamento de ruído. Então foram colocados alguns termos. Por exemplo, se alguém digitar fone Bluetooth sem fio, é um termo genérico, é um termo mais amplo, vão aparecer vários concorrentes. Agora, se a pessoa digitar fone Bluetooth sem fio com microfone embutido e cancelamento de ruído, com certeza vão ter muito menos vendedores, muito menos concorrentes aparecendo para esse exato termo. Almofada decorativa borro chique 45x45 para sofá e quarto moderno. Então aqui colocou que é para sofá e quarto moderno. Se o cliente digitar almofada decorativa borro chique, não colocar o tamanho, por exemplo, mas colocar que é para sofá ou para quarto, já é uma busca bem específica e você consegue aparecer aqui nas duas variações nesse exemplo, Calça jeans masculina reta com stretch e lavagem clara confortável, body feminino manga longa com decote em V e tecido canelado, anel feminino ajustável banho de ouro com pedra natural quartzo rosa. Então um ponto importante aqui, o cliente não precisa digitar exatamente essas palavras que você colocou para que você apareça. Se o cliente digitar alguma concatenação que esteja dentro do seu nome, você já vai aparecer. Aqui nesse exemplo do anel, se a pessoa digitar anel feminino ajustável, é um termo genérico, é um termo amplo, vão aparecer um monte de concorrente. Agora, se a pessoa digitar anel feminino ajustável banho de ouro com pedra natural, já é um termo muito mais específico. A pessoa não digitou todas as palavras-chave que estão no seu nome, mas ela digitou a maioria das palavras, ela concatenou a maioria das palavras e você já consegue aparecer para essa pessoa, tá? E aí tem outros exemplos aqui, luminária de mesa LED para escritório com regulagem de intensidade, tênis branco feminino casual com solado chunk e acabamento couro, capa para almofado 45x45 tecido impermeável estampa tropical, planner 2025 capa dura com calendário mensal e páginas médias. Então aqui são só alguns exemplos para você entender que no nome do seu produto, quanto mais específico você for, quanto mais palavras-chave e termos você colocar, maiores são as chances de você aparecer para buscas cauda longa e dessa forma você tem mais chances de vender e se destacar em relação aos seus concorrentes, beleza? O segundo truque para você conseguir vender muito na Shopee é você ter cuidado com a canibalização. O que seria a canibalização? Quando você cria um anúncio para vender na Shopee, você cadastra um produto, normalmente as pessoas elas criam outras variações daquele mesmo anúncio. Então eu vou cadastrar o produto A e desse produto A eu vou criar mais 2, 3, 4, 5 cadastros do mesmo produto, só trocando a foto, trocando o título, trocando o preço para eu poder testar qual das variações vai ter mais tração de vendas, qual das variações tem mais apelo de vendas.
vendas para as pessoas que estão pesquisando. Então é o mesmo produto, porém ele vai ser cadastrado várias vezes com informações diferentes, com fotos diferentes, justamente para eu testar qual dessas variações vai vender mais. Porém você tem que tomar cuidado ao fazer isso, de criar vários anúncios do mesmo produto, porque você pode canibalizar o seu próprio produto. Por que isso acontece? Quando o algoritmo da Shopee ele está analisando quais produtos, né, quais anúncios ele vai colocar em destaque, ele vai considerar a taxa de conversão daquele anúncio. O anúncio que tiver mais potencial de conversão, né, o cadastro que tiver mais potencial de conversão é o cadastro que a Shopee tende a ranquear melhor, é o cadastro que a Shopee tende a destacar nas pesquisas. Por que isso? Porque a Shopee ela quer vender, ela só ganha dinheiro quando acontece uma venda. Então ela prefere colocar em destaque um produto que está com alta taxa de conversão. O que seria a taxa de conversão? É o número de pessoas que compram se comparado ao número de pessoas que clicaram naquele anúncio. Então imagina que tiveram 100 cliques em um produto e uma pessoa clicou, esse produto, né, esse anúncio teve 1% de conversão. Agora se você tiver 100 cliques nesse produto e 5 vendas, você converteu 5% daquelas pessoas. Esse anúncio que converteu 5%, ele tende a aparecer melhor ranqueado, melhor posicionado, mais destacado do que o outro que converteu 1%, porque o que converte 5%, ele tem muito mais chance de vender do que o outro e a Shopee vai preferir destacar aqueles anúncios que tem mais chance de vender para que ela, a Shopee, ganhe mais dinheiro, tá? E aí, como a Shopee avalia a taxa de conversão do anúncio, quando você replica vários anúncios, você pode diluir a sua taxa de conversão em vários ao invés de concentrar em um único. Então imagina que você tem 5 anúncios do mesmo produto e a conversão ela está diluída, a conversão está dividida entre eles. Você não vai conseguir somar força em um único anúncio para que aquele anúncio se destaque. Então você tem que tomar cuidado para você não canibalizar o seu próprio produto por conta de ter criado vários anúncios e diluído a conversão entre eles, ao invés de ter somado, né, a conversão em apenas um desses anúncios, tá? E aí como que a gente faz para evitar esse tipo de situação, né? Quando você for criar anúncios diferentes, você for criar mais de um anúncio do mesmo produto para testar variações, é importante que você pense em intenções diferentes de pesquisa, que pessoas com intenções diferentes estão buscando pelo produto, porque aí você não vai concorrer com as mesmas intenções. Se os anúncios que você está testando para aquele produto aparecerem para as pessoas que têm as mesmas intenções, você corre o sério risco de canibalizar esse produto, você corre o sério risco de diluir a conversão, porque são as mesmas pessoas com as mesmas intenções pesquisando pelo produto. Agora, quando eu faço intenções diferentes, para cada variação que eu crio, são intenções de pesquisa diferentes. Por exemplo, eu crio um anúncio de tênis para corrida e academia, eu crio um outro que é tênis esportivo masculino e eu crio um outro que é tênis confortável com palmilha anatômica. Normalmente, quem está pesquisando por tênis confortável com palmilha anatômica não necessariamente está querendo um tênis para academia, um tênis para corrida. São intenções diferentes. Então, se você tiver só um anúncio de tênis de corrida, essa pessoa que está buscando por um tênis confortável com palmilha não encontraria esse seu anúncio porque ela não vai digitar as palavras-chave que você teria para esse anúncio aparecer. Agora, você tem um outro anúncio que você está com outras palavras-chave para uma outra intenção de compra, você pode aparecer para ambas as pessoas e você não está concorrendo entre eles, porque são pessoas com intenções completamente diferentes. Uma pessoa não encontraria o outro anúncio porque as palavras-chave que ela está usando são distintas em relação à intenção de uso. Então, você precisa ter essa consciência ao cadastrar os seus produtos para você não concorrer entre seus próprios anúncios. Mas às vezes, muitas vezes, você vai acabar concorrendo sim com a mesma intenção de pesquisa. Nesse caso, é importante que você faça esses testes de forma temporária. Você vai criar as variações do seu anúncio para o mesmo produto e você vai deixar rodando por um tempo. Você não vai deixar rodando por muito tempo. Você deixa rodando ali por alguns dias ou por um mês mais ou menos para saber qual foi a performance de cada uma das variações. As variações que não tiverem tendo uma boa performance, você já pausa elas para que você consiga concentrar a conversão nas demais. Então você não vai deixar rodar por muito tempo essa variação para você não ficar diluindo a conversão quando você está com cadastros, com anúncios sendo exibidos para as mesmas intenções de compra ali, beleza? O terceiro truque para você vender muito na Shopee é usar o Shopee Vídeo a seu favor. O que seria o Shopee Vídeo? Shopee Vídeo é uma ferramenta que a Shopee lançou, onde você consegue publicar vídeos e os clientes que estão usando o aplicativo da Shopee tem a área de vídeos, onde as pessoas conseguem acompanhar as lives e também ver os vídeos que foram postados pelos vendedores. A pessoa consegue navegar como se fosse um feed de Instagram ou um feed de TikTok. Quanto mais vídeos você posta ali, maiores são as suas chances de aparecer para novas pessoas. Isso independente se a pessoa estiver buscando pelo produto naquele momento. O cliente ele não está fazendo uma pesquisa de compra naquele momento, ele está navegando na aba vídeos do aplicativo. Claro que a Shopee, o algoritmo da Shopee, quando o cliente clica nesse menu de vídeos do aplicativo, os vídeos que vão aparecer para esse cliente são vídeos baseados no comportamento desse cliente, no comportamento de compra, no comportamento de pesquisa desse cliente. Então, os produtos que vão aparecer ali têm relação com os tipos de produtos que aquele cliente já pesquisa. E o seu produto, se você tiver vídeos daquele produto, pode aparecer para aquele cliente, mesmo que quando ele buscou, ele não tenha encontrado você, porque você não apareceu ranqueado. Mas no vídeo,
Se você tiver vários vídeos, você consegue aparecer para muitos clientes que você não apareceria se você fosse considerar só a pesquisa feita por esse cliente, tá? E aqui tem um link onde tem a explicação, né, dessa funcionalidade do Shopee Vídeos. Então, o que é o Shopee Vídeo? Shopee Vídeo é uma nova funcionalidade da Shopee que transforma a experiência de compra em algo mais interativo. A proposta é simples: oferecer um espaço onde os usuários podem compartilhar e consumir vídeos curtos, criando uma comunidade que une entretenimento e recomendações. Como eu falei, é como se fosse um feed de Instagram, um feed de TikTok. O cliente ele consegue navegar nessa aba de vídeos e ver vários vídeos postados, né, pelas pessoas. Então aí mostra quais são os benefícios: atrair novos compradores e seguidores, ampliar a visibilidade de seus produtos, apresentar produtos de forma simples e atrativa. Então você consegue aparecer para várias pessoas que você não apareceria se você não estivesse usando, né, essa ferramenta do Shopee Vídeos. E aqui ele mostra, né, como que funciona aqui no celular. Aqui é a tela do celular de um usuário. Você vê que aqui embaixo, né, tem aqui, ó, link e vídeo, que é esse menuzinho link e vídeo que o cliente clica aqui e ele consegue acessar e ver as lives e ver os vídeos postados pelos clientes. Então esse link aqui mostra como que é o funcionamento da ferramenta e você deve usar essa ferramenta a seu favor, porque você vai conseguir vender mais tendo vídeos, né, no Shopee Vídeos, beleza? O quarto truque aqui é que você tem um mix de produtos iscas, principalmente quando você está começando. Vou começar a vender agora na Shopee, é importante que você tenha produtos iscas. O que são produtos iscas? São aqueles produtos que têm alta demanda, que tem muita gente comprando, muita gente pesquisando por esse produto e você vai vender esse produto por um preço muito atrativo, por um preço muito competitivo, mesmo que a sua margem seja mais reduzida. Você vai trabalhar com uma margem reduzida para ter um preço competitivo, porém isso é feito de forma intencional, de forma estratégica e temporária. Você não vai ficar vendendo por muito tempo com uma margem tão reduzida assim. É uma estratégia temporária para que você consiga se destacar, porque o seu preço é o mais atrativo. Você já está vendendo um produto que tem demanda, tem muita gente interessada no produto, o seu preço está atrativo, a sua margem está reduzida. Com isso você tende a vender mais rápido e com isso você tende a vender em mais volume também, tá? Então, as principais características de você ter o produto isca é isso: você ter uma alta taxa de conversão, porque aquele produto isca, o fato dele ter alta demanda, é um produto que tem muita gente pesquisando e procurando por ele na Shopee, faz com que naturalmente você tende a ter mais vendas. E somado a isso, o fato de você estar com um preço muito competitivo, um preço muito atrativo, vai fazer com que você atraia mais vendas. Claro que não é só o preço que define a venda. Como eu já falei em outras aulas aqui, é importante que além do preço você tenha um cadastro estrela, uma apresentação estrela do produto. De nada adianta você ter um preço mais barato se a hora que a pessoa clicar no produto você tem uma ou duas fotos só, você tem uma descrição curta que não explica nada. A pessoa não vai comprar o produto se ela não sentir confiança, se ela não tiver a explicação do produto. Ela vai comprar se o produto tiver um preço atrativo, sim, mas que a apresentação também complemente isso. Que ela veja várias fotos do produto, que ela veja a descrição completa com todos os blocos de informação necessários. Inclusive a gente tem o nosso curso, o Mapa da Shopee, onde a gente mostra passo a passo como começar a vender na Shopee do jeito certo, sem ser na base de tentativa e erro. No curso a gente mostra quais são as exatas fotos que você tem que ter no seu cadastro para que você tenha um cadastro estrela, um cadastro de alta conversão. Quais são os blocos de informação que você tem que colocar na sua descrição para que o cliente se convença a comprar. Você pode inclusive fazer o download de um documento onde tem todos os blocos de informação que você deve colocar no cadastro do seu produto. No curso a gente também explica como tem que ser o vídeo de apresentação, o vídeo review do seu produto. O que você tem que falar nesse vídeo? A gente dá vários exemplos de vídeos review para que você use no seu cadastro e tenha um cadastro estrela. Só com o cadastro estrela que você consegue converter. Só com o cadastro estrela que você consegue ter alta conversão. Não basta ter um preço atrativo e um produto com demanda. É necessário que também tenha um cadastro estrela. E o preço para você ter acesso ao nosso curso hoje, ele está um preço extremamente acessível. Inclusive a gente está recebendo várias mensagens de pessoas no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, perguntando se o preço está certo, se é aquele preço mesmo. De tão barato que esse curso tá, tem pessoas perguntando se é o preço correto mesmo. Para você conhecer o nosso curso, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Uma outra vantagem de você ter os produtos iscas, né, o mix de produtos iscas, é que você aumenta o seu histórico de vendas. Quanto mais vendas você acumula ali, maior é o seu histórico de vendas. E o algoritmo da Shopee, ela leva em consideração o histórico de vendas do produto para decidir se ela coloca esse produto em destaque ou não, de forma orgânica, né? Dá para você ter destaque nas pesquisas se você pagar o Shopee Ads, você fazendo anúncio no Shopee Ads, você consegue ter destaque, você consegue aparecer nas primeiras posições quando você paga. Aqui eu estou falando de você aparecer de forma orgânica, ou seja, de forma natural, sem você pagar a Shopee Ads. Quando você tem um alto histórico de vendas, o algoritmo da Shopee tende a te considerar mais relevante, você tende a melhorar o seu ranqueamento, aparecer nas melhores posições justamente porque você tem mais vendas. E como eu falei anteriormente, a Shopee, ela tende a colocar em destaque aqueles produtos que têm mais potencial de vendas. Quanto maior for a taxa de conversão do seu produto, quanto mais vendas ele tiver acumulado, mais relevante você vai ser para o algoritmo, porque o seu produto tem mais chance de vender e gerar mais dinheiro para a própria Shopee, tá? E o terceiro ponto é justamente esse, que você aumenta a relevância no algoritmo. Então, você tendo vendas acumuladas, você tendo alta taxa de conversão, você aumenta a relevância no algoritmo, fazendo com que você fique nas melhores posições orgânicas, né? Quando o cliente pesquisa por um produto. Então, tudo isso são vantagens de você ter um mix de produtos isca. São aqueles produtos que têm alta demanda, onde você vai estar com um preço bem atrativo, com uma margem mais reduzida temporariamente e intencionalmente, para que você acumule todo esse histórico. E à medida que você for vendendo, à medida que você for melhorando o seu ranqueamento, você pode ir aumentando o preço do produto aos poucos, gradativamente, para ir aumentando também a sua margem de lucro. Então, como eu falei, isso
Isso é uma estratégia. Isso você está fazendo de forma pensada, intencional e temporária. À medida que os resultados começarem a acontecer, que o seu produto começar a ranquear bem, que você começar a ter mais relevância, você pode ir aumentando o preço aos poucos, gradativamente, para o seu lucro aumentar também, beleza? E o quinto truque aqui, para você conseguir vender muito na Shopee, é que você tem que começar com poucos produtos. De nada adianta você começar vendendo 50, 100, 200 produtos, sem saber o que você está fazendo, sem saber otimizar esses produtos. Quando você começa com muitos produtos e nenhum deles está performando, você não está conseguindo ter vendas em nenhum deles, isso é ruim para a reputação da sua conta. O algoritmo da Shopee, ele sabe que você tem um monte de produto lá que não vende, e isso vai fazer com que a sua conta como um todo não tenha uma boa reputação. Agora, quando eu tenho 5 produtos, 10 produtos, 15 produtos que estão performando bem, essa conta ela tem muito mais peso, muito mais relevância do que uma conta que tem 200 produtos cadastrados, mas que não está vendendo bem. Então é melhor que você tenha 5 produtos que venda muito do que ter 50, 100, 200 produtos que não estão performando bem em vendas. Então, para quem está começando, o ideal é que você comece ali entre 5 e 10 produtos para você fazer o cadastro da forma certa, para você aplicar as estratégias certas, otimizar cada um deles da forma correta para que você realmente tenha potencial de vendas. Não adianta nada você cadastrar o seu produto de qualquer jeito. Ah, eu estou colocando um produto aqui que eu sei que tem muita gente que compra e eu estou vendendo por um preço barato. Isso não é suficiente para você conseguir vender na Shopee. Além de você ter um produto que é bom, um produto que tem demanda e que o seu preço seja competitivo, você também tem que saber fazer as otimizações certas, fazer o cadastro estrela, fazer uma oferta irresistível, e tudo isso a gente mostra para você no nosso curso, o Mapa da Shopee, para você começar a vender já na rota do sucesso, sem ser na base da tentativa e erro, beleza? Então é mais aconselhável você começar com 5 ou 10 produtos ou 15 produtos para que você consiga fazer um trabalho bem feito em cada um deles, fazer essa otimização que eu falei em cada um deles, para daí, assim que esses produtos começarem a vender, ter tração de vendas, você adicionar novos produtos seguindo essa otimização. Um ponto importante aqui, eu não estou falando que você deve vender 5 ou 10 produtos sempre. Você deve começar vendendo poucos produtos para você conseguir fazer o cadastro do jeito certo. Porque se você começar vendendo 100 produtos, você não vai conseguir fazer o cadastro certinho nos 100 produtos. Depois que você tem experiência, depois que você sabe o que você está fazendo, depois que você sabe otimizar uma oferta, aí você pode vender 50, 100, 200 produtos, desde que todos eles tenham essa otimização. O que eu estou falando é que não faz sentido você colocar um monte de produto achando que é o número de produtos que vai fazer com que você venda. Não é isso que faz com que você venda. O que faz com que você venda é a escolha do produto certo, cadastrado do jeito certo, com a estratégia certa. Isso é o que faz você vender. Uma vez que você dominou isso, você pode ir aumentando o seu mix de produtos e ter lá 50, 100, 200, 300 produtos. Não tem problema você ter muitos produtos, desde que cada um deles esteja otimizado do jeito certo. E o que eu tô falando aqui é para quem está começando, que não tem experiência, que não tem esse conhecimento, começar com poucos produtos para fazer o trabalho bem feito nesses poucos, para daí sim ir crescendo depois, beleza? Bom, se quiser ainda mais nossa ajuda, tem o nosso curso, o Mapa da Shopee, onde a gente mostra para você o passo a passo para você começar a vender na Shopee do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro. E o preço, como eu falei, tá um preço extremamente acessível, justamente para ajudar você a começar a vender na Shopee já na rota do sucesso. O link tá aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.